Agora, vamos pro futuro. Estamos em 2030, o ano onde o plano se concretiza. Você não tem nada, mas é feliz. Eles são donos de tudo, mas a maioria das pessoas ainda nem percebeu. A inteligência artificial já substituiu a maior parte dos empregos, e quase todos dependem de uma renda básica universal fornecida pelo governo. Sim, o governo, bonzinho que sempre foi, te dá dinheiro para que você se sustente, já que ficou sem emprego. Só tem uma condição, coisa boba. Você só precisa ser um bom menino. Mas um dia você faz algo que o governo não gosta. Talvez você tropece em um agente do Estado. Talvez você faça um tweet antidemocrático, criticando algo que não pode ser criticado. E então, o seu crédito social começa a cair. Agora você já não consegue aprovação para alugar um bom carro. E adivinha só, o meio ambiente está salvo. Mesmo sabendo que as baterias de lítio causam um impacto enorme ao planeta, quem se importa? Olha que legal, todos os carros são elétricos. Até mesmo aquele modelo padrão ultrapassado que é agora o único que você consegue alugar com um crédito social baixo. E é mesmo, a respeito disso, eu já ia esquecendo de te avisar. O seu carro só funciona durante 1 hora por dia e o seu dinheiro é programado para comprar só os itens mais básicos. Que foi? Não dá para deixar escravos rebeldes terem coisas legais. Isso pode parecer uma distopia distante, mas essa realidade está mais próxima do que você imagina. Até ontem, o Drex era conhecido como Real Digital. Então imagina que eu tô comprando um veículo, Márcio. Vai comprar o veículo e consegue programar o dinheiro. Então eu comprei um carro lá de 50 mil reais. E o dinheiro vai ter a capacidade de monitorar a internet, Márcio, para perceber quando o carro for transferido, aí sim o dinheiro se transfere sozinho. Mas há um outro exemplo na próxima tela. Hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás, e o beneficiário recebe este dinheiro pelo Drex na sua conta corrente, e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja, ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha, e aí, neste caso, a compra é concretizada. Então, como se o dinheiro ficasse bloqueado na minha conta para aquele fim. Exatamente. Incrível isso, hein? O dinheiro percebe para onde ele está indo. Sim. E se não tiver de acordo com a regra original, ele simplesmente não liquida aquela operação, a compra não é feita. Mais uma vez eu estou te mostrando aqui o trecho do vídeo do canal Abraham. E eu estou dando crédito aqui ao excelente trabalho desse canal, porque justamente as informações desse vídeo só mostram a veracidade da palavra de Deus. Se você gosta de informações gerais a respeito de alguns acontecimentos ao redor do mundo, eu sugiro, acompanhe aí alguns vídeos falando a respeito de economia e falando a respeito de como as pessoas estão dormindo nas nações, não percebendo que todo um sistema está sendo preparado para controlar as pessoas em um futuro muito próximo. Queridos, você que acompanha aqui o conteúdo do canal sabe que eu não gosto de conspirações, sabe que o canal é bem quadradinho, eu só mostro a palavra de Deus. Mas eu gostei muito do trecho desse vídeo porque só mostra a veracidade das Sagradas Escrituras e como, há 2, 3 mil anos atrás, o Senhor já tinha revelado isso aos seus profetas. No vídeo anterior, eu mostrei como a crise financeira está sendo anunciada por pessoas que estudam, meditam sobre os acontecimentos do mundo e nos mostra que Deus está revelando aos seus servos e chegará em um determinado momento da história em que as pessoas não terão mais escapatória. Somente você que estiver ligado com o seu Senhor, com o seu Criador, poderá sobreviver a essa crise que estará em todas as nações do mundo. Por isso, antes de qualquer coisa, eu sugiro que você assista ao vídeo anterior que eu mostro para você parte desse vídeo e também na palavra de Deus como essa crise financeira está sendo instaurada. Cristão, servo do Senhor, não deixe a sua vida de oração, não deixe a sua vida de meditação na palavra de Deus, porque nós estamos entrando em um período crítico nas nações e aqueles que estiverem dormindo espiritualmente não vão sobreviver àquilo que está para acontecer. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés.
Se você assistiu a nossa série de mensagens falando a respeito da parábola das virgens, as revelações maravilhosas que o Senhor deixou nessa parábola, você vai ver que ali contém 3 grupos específicos de cristãos. Primeiro, as virgens nécias, que são aqueles cristãos nominais que não andam com Deus, ou seja, serão levados para a condenação eterna. Aqueles que apenas frequentam a igreja, aqueles que não praticam as verdades da palavra de Deus. Cristãos, as virgens nécias. O segundo grupo de cristãos são as virgens prudentes, que são cristãos verdadeiros, que amam a palavra de Deus, que são ali piedosos, porém, vão dormir para as principais profecias dos últimos dias. Por quê? Porque estão distraídos com seus ministérios e não estão conectados com uma vida ativa de oração e uma vida ativa de meditação profunda da palavra de Deus. Esses cristãos virgens prudentes serão despertados porque serão conduzidos ao deserto dos povos pelo terceiro grupo de cristãos, que são as testemunhas, as 2 testemunhas do Senhor que dão o grito da meia-noite. 3 grupos de cristãos: virgens nécias, virgens prudentes e as 2 testemunhas. Nós teremos nos últimos dias esses 3 grupos de cristãos, que é justamente aqueles que vão estar vivendo no período em que o sistema mundial estará controlando as nações. É por isso que você precisa ter vida de oração, vida de meditação, para não ser conduzido por esse sistema que será sedutor, por esse sistema que está gerando uma necessidade nas nações, para que essas nações sejam cada vez mais dependentes do próprio sistema. E queridos, nós não podemos ser conspiracionistas apenas para se rebelar contra o sistema, apenas para se rebelar contra lideranças. Existe uma linha muito tênue aí, por quê? Porque existem pessoas que gostam de conspirações apenas para se rebelar, apenas para não se submeter a autoridades, quando na verdade as 2 testemunhas do Senhor serão autoridades espirituais constituídas pelo próprio Senhor e inspiradas pelos 7 Espíritos do Senhor nos últimos dias, aqueles que serão revestidos do azeite dourado. Agora, é muito importante que você assista ao vídeo anterior e assista todos os vídeos que eu menciono aqui, porque tudo isso que está sendo anunciado por esse canal do Abraham, por exemplo, do Abraham, tudo isso que está sendo anunciado por pessoas que apenas estão estudando, são verdades que estão na própria palavra de Deus. Agora, no vídeo anterior eu falei a respeito da crise financeira anunciada em Apocalipse capítulo 6, quando os cavaleiros são soltos e esses cavalos começam a cavalgar. Nós vemos o anúncio de uma crise financeira, nós vemos a fome se alastrando em todo mundo por causa dessa crise financeira. Por quê? Porque o sistema mundano, o sistema do mundo, o espírito do anticristo está inspirando as nações a gerar uma necessidade. A crise financeira está sendo provocada de maneira proposital para que as pessoas sejam dependentes desse sistema. E por que as pessoas precisam ser dependentes desse sistema? Para serem controladas. Olha só o que diz Apocalipse. Vai lá, Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 14, dos versículos 14 ao 17, que diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Presta atenção nisso. Aqui está falando sobre a besta da terra, só que essa besta da terra é uma besta da terra que é gerada pela besta do mar. Eu expliquei para você nos vídeos anteriores quem é a besta do mar. 7 cabeças e 10 chifres, lembra? Então, as nações serão seduzidas por essa besta. Essa besta que tem o quê? 2 chifres. E ela fala de maneira mansa. Ela fala, parece cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, vem de maneira mansa, vem com um discurso suave. Só que esse discurso suave contraria a palavra de Deus. Vem parecendo um cordeiro, dizendo todo tipo de amor é válido. Vem como cordeiro, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Vem como cordeiro, falando até sobre Jesus. Mas essa fala, citando Jesus, é uma fala que vai contrariar a palavra de Deus. É quando nós olhamos para o sistema do mundo que vai estar seduzindo toda a terra com seu discurso. É uma besta que parece cordeiro, mas fala como dragão. Como que é a fala do dragão? A fala do dragão, ela é atrativa, ela é sedutora. Porém,
a sua essência é contrária à palavra de Deus. É por isso que os habitantes da terra serão seduzidos. O texto ainda fala a respeito dessa imagem que será feita, e é a besta que é ferida à espada e sobreviveu. Eu falei para você a respeito dessa besta que é ferida de morte. Eu cito para você a Assíria, por quê? Porque essa besta que vai governar todo mundo, é a besta que será elevada, é justamente a besta que vem da Assíria, os povos que estão ao redor de Israel. E em vídeos anteriores eu falo a respeito de quem será o anticristo, esse pequeno chifre, essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, dela sairá o anticristo, um governante que estará ferindo outros 3 governantes e estará controlando as nações. Mas não perde aqui o fio da meada. Por quê? Porque o texto que eu quero que você preste atenção aqui é justamente o sistema do anticristo, que antes dele promover essa besta, ele estará promovendo o controle nas nações. Primeiro, a besta do mar, que é a primeira besta, ela está preparando as nações para o controle desse último e grande governante. Então, o que ele está dizendo? Que as nações serão seduzidas. Agora, olha o versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Queridos, adoração não é apenas se prostrar diante de uma imagem. Adoração é você confiar naquilo e prestar contas àquilo. Adoração é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É tudo aquilo que toma lugar do nosso Criador. Tem muita gente que pensa que o anticristo ele estará promovendo uma imagem como o Nabucodonosor e as pessoas vão estar apenas se prostrando a essa imagem. Não é isso. Adoração é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Ou seja, nos últimos dias, as pessoas estarão dando mais confiança, estarão confiando mais no sistema do anticristo do que no próprio Deus. A adoração é trocar a confiança em Deus por uma confiança em qualquer uma outra coisa. Então, essa besta, ela vai promover uma imagem, e essa imagem, ela terá fôlego. E queridos, somente Deus pode produzir fôlego. O fôlego que Satanás está produzindo hoje, a vida que Satanás produz hoje é através da tecnologia. Nós vemos aí a inteligência artificial fazendo coisas extraordinárias. E a imagem que está sendo criada é que essa tecnologia, ela pode trazer poderes super-humanos ou supra-humanos para que pessoas vivam mais, para que pessoas possam alcançar coisas em que nenhum ser humano jamais alcançou. Como, por exemplo, nós vemos a inteligência artificial colocando a conexão da tecnologia com o cérebro humano. Ou seja, as pessoas vão estar confiando mais na tecnologia do que no seu Criador. A tecnologia, a evolução humana sendo mais adorada do que o próprio Deus. É a ciência sendo colocada como Deus e as pessoas estarão se prostrando a essa ciência. Queridos, nos últimos dias, a prostração será a ciência, será a tecnologia. E essa ciência receberá fôlego ao ponto das pessoas estarem se prostrando a essa ciência, a essa tecnologia que só evolui. Então, essa imagem, ela receberá fôlego e aqueles que não fizerem parte do sistema vão perder as suas vidas. Alguns vão perder as suas vidas por causa da opressão do anticristo através desse sistema. E o versículo 16 nos mostra ainda o que essa besta, o que essa ciência estará promovendo. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os poderosos, a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E queridos, muitos ficam discutindo a respeito do que seria essa marca. O fato é que nós só saberemos o que será essa marca quando chegar o período em que a marca foi estabelecida. O que é certeza é que primeiro a marca, ela é dada através de ideologia, ou seja, você precisa ser convencido através da ideologia para fazer parte do sistema. Isso já está acontecendo. Só que a marca, ela é literal. Por que ela é literal? Porque o comprar e vender, o sobreviver é literal. Olha o versículo nos mostrando que o versículo 17, mostrando isso que eu estou dizendo. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja,
a todas as pessoas do mundo, ricos, pobres, livres e escravos, o que vai estar acontecendo? Será dada uma marca. Só que comprar e vender só será permitido com a marca. Então, a marca ela precisa ser literal. Você só faz parte do sistema se você tiver essa marca. Você percebe como as nações estão sendo jogadas para um sistema tecnológico, como as nações estão sendo presas à tecnologia? E no vídeo anterior eu mostrei isso para você. No momento em que até os estudiosos de economia, até os estudiosos de finanças, até os estudiosos que percebem o que está ocorrendo, que todas as pessoas do mundo estão sendo coligadas a um sistema através da tecnologia. E nos últimos dias, aqueles que não se conectarem a esse sistema, aqueles que não tiverem conectado ao sistema do anticristo, ao sistema de controle, não vão sobreviver às coisas que estão acontecendo. E aqui nós vemos a maior parte dos cristãos mais conectados com a tecnologia desse mundo, mais preocupados com os acontecimentos desse mundo, do que com a verdade da palavra de Deus. Agora, lembra que eu falei para você a respeito do sistema do anticristo e como Deus estará livrando as pessoas do sistema do anticristo, conduzindo essas pessoas ao deserto dos povos? Então, nos últimos dias, nós vamos ver que aqueles que estiverem diante do Senhor de toda a terra são aqueles que têm as suas lâmpadas nas mãos. Eu expliquei a revelação da parábola das virgens, que o período da meia-noite em que vai acontecer o grito não é só um momento rápido. O período da meia-noite representa a grande tribulação. Os 3 anos e meio finais será o período de maior escuridão da humanidade. E a única coisa que estará iluminando essa humanidade é o castiçal com as 7 lâmpadas acesas. E o que é esse castiçal? É a igreja de Cristo. Só que este castiçal só estará aceso com aqueles que terão vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Ou seja, quando você ora, você recebe o azeite do Senhor, a unção do Senhor. E quando você medita na palavra de Deus, você tem o quê? Uma lâmpada em suas mãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o Salmos capítulo 133 explica o azeite que é derramado, a unção de Arão, a unção, a capacidade de interceder é a unção de Arão. É justamente aquilo que vai abastecer a lâmpada para estar acesa nos últimos dias. Ou seja, somente quem tem vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, não será pego por esse sistema maligno que promoverá a escuridão em todo o mundo. Queridos, nós estamos vendo as pessoas do mundo entorpecidas, seduzidas por essa tecnologia, seduzidas pelo sistema do anticristo e nem percebem. Muitos cristãos estão sendo seduzidos pelas 7 cabeças desse sistema maligno que está inspirando muitos líderes religiosos. Você precisa estar atento a tudo isso que eu estou falando aqui. Porque se você não for pego pela questão financeira, pela cabeça da besta ao Egito, você será pego pela Assíria, pela mistura religiosa. Se você não for pego pela mistura religiosa, você será pego pela grande Babilônia, ou seja, pecados sexuais, ou a sedução, as concupiscências da carne através dos pecados sexuais, a famosa diversidade. Se você não for pego pela cabeça da besta, a Babilônia, você vai ser pego pelos gregos, pelo Império Grego ou pela cabeça da besta, a Grécia, ou seja, filosofia, o pastor coaching. Se você não for pego pela cabeça da besta, a Grécia, você será pego pelos medos e os persas, ou seja, as sutilezas entrando no meio da igreja através de comportamento, roupas que são vestidas, comportamentos, falas profanas, que são coisas que produzem aquilo que é sutileza, desviando as pessoas dos caminhos do Senhor de maneira sutil. E assim todas as cabeças da besta, que eu já estou mostrando para você aí na tela, que é o espírito do anticristo, usando essas cabeças da besta, impérios antigos, o espírito do anticristo, que está conduzindo as pessoas a ficarem cegas espiritualmente. É as 7 cabeças da besta, que são inspirações espirituais, conduzindo as pessoas para estarem presas a esse sistema. E o Senhor já está revelando as suas testemunhas para despertar a igreja que está dormindo,
porque esses dias de escuridão já está se aproximando das nações. Meu amado irmão e minha amada irmã que me assiste hoje, não perca a sua comunhão com Deus, não perca a sua vida de oração diária, a sua vida de meditação na palavra de Deus, que precisa ser diária, porque o sistema do anticristo já está promovendo situações e muitos já estão dormindo, pensando que a salvação virá da política, pensando que a salvação virá de um líder religioso, quando na verdade Deus tirará a igreja desse monitoramento mundial para ter experiências com ele no deserto dos povos. Bom, queridos, finalizamos aqui essa meditação e eu sugiro que você assista a todos os estudos que eu mencionei aqui, cujos links eu deixo na descrição. E se você não me segue no perfil do Instagram, o perfil A Lâmpada para os Meus Pés, lá eu tenho algumas meditações ou pregações que eu prego em alguns lugares que eu sou convidado. Tem ali também alguns trabalhos que eu faço. Aquele canal não é um canal especificamente de estudos, mas é um canal que promove uma conexão mais direta com você que me segue aqui no YouTube. Então, me segue lá, o canal A Lâmpada para os Meus Pés, no perfil do Instagram. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.